Vou trazer o papel e a caneta. Axé, comunidade! Axé, axé! Axé, comunidade! Mãe Bete de Oxum, colinho de mamãe! Tô aqui no colinho de mamãe para colher mais uns telefones, uns WhatsApp aí. E tá com vocês aqui conversando 10 minutinhos. Conversando muito bem com vocês. Ó, chegou o papel. O pessoal que me mandou semana passada os telefones, para muitos nós ligamos, ainda continuo ligando. Você sabe que o Colo de Mamãe, ele tem esse objetivo de atender, de trabalhar com as pessoas que têm alguma dificuldade de me acessar ali pelo jogo de búzios ou pelo jogo de cartas, que está precisando de um conselho espiritual. É aconselhamento espiritual. Colinho de mamãe no ar. Com a mãe Bete, qual me deu a? Colo de mamãe, qual me deu a? Compartilha essa live para chamar o pessoal, para deixar o seu número, deixar o seu nome aí pro Colo de Mamãe. A Rosineide tá aí, Rodrigues. E tem um monte de gente que não tá rodando aqui. A internet aqui em casa é maravilhosa. Compartilha todo mundo, vamos participar do Colo de Mamãe, que foi uma ideia criada com esse objetivo de atender. A Suene Tavares está aí, boa tarde. E tem gente querendo participar comigo aí no vídeo. A Vadeir Santos, olha ali. A Vadeir deixou o nome. 95, tem que botar o prefixo, Vadeir. 9594 34875. A Tati da Oxum tá aí. Orei eu, a Senhora da Bondade, a Mãe da Bondade, a Mãe do Sucesso e do Progresso tá andando por aí. Um abraço para todos. A Cibele Santos tá aí, a Daniele tá aí. Agora começou a vir os comentários. Compartilha aí a live, chama todo mundo pro Colo de Mamãe. O Abrão já pegou o papel que ele vai anotar. Me perguntaram o seguinte: se há possibilidade da ganância andar junto com os valores morais. Não tem como. Quem é ganancioso? Juju Macedo. Oi, boa tarde, Juju. Olha lá, prefixo 11. A Andressa anda por aí, eu já vi. Me mandando um monte de coração, Andressa. Axé, comunidade. Se há possibilidade da ganância andar lado a lado com os valores morais. Não tem. Quando a ganância chega, os valores morais vão embora. É isto, a ética vai embora. Eu perco aqueles valores que lastreiam a minha vida. E aí acontece o quê? Eu começo a fazer coisas, a desvalorizar aquilo que mais me foi dado como base de educação. A verdade, o amor. Eu começo a desvalorizar o companheirismo, a fidelidade, a lealdade, a bondade, as regras. Eu faço qualquer coisa para atingir meus objetivos, até mesmo com o meu próprio corpo. Então aí essa ética vai embora e eu passo simplesmente a viver um caos. Então me perguntaram isso, se a ganância, a ambição desmedida, que daí elas andam lado a lado, ganância e ambição desmedida. A ambição nunca pode e não vai ficar ao lado dos valores morais. Não tem. A ambição desmedida, ela se afasta da ética.
Então, muitas vezes a gente ambiciona ser uma coisa, ter uma coisa, e a gente faz passa por cima dos valores, passa por cima da moral, passa por cima dos amigos, passa por cima da família, passa por cima, inclusive, do orixá, do Exu e da Pombagira. A gente passa por cima, acha que pode comprar as pessoas e que não vai precisar seguir nenhuma regra para poder atingir o seu objetivo. E o pior, não vai ser punido. Muito pior, não será punido. Colinho de mamãe, compartilhem aí. Compartilha aí a live. Ó, o Vitor tá aí, a Adriane tá aí. E aí, então, a gente se vê num caos. Preciso falar com a senhora. Suene Tavares, Abraão. Aqui no colinho de mamãe, Suene. Lúcio Nunes. Axé, mãe. Lúcio Nunes. Cibele Santos. Boa tarde, Beth. Eu me deu axé, adoro esse nome. Amo esse nome. E o Pasquim sempre fala pra mim, me deu, adoro aquela pronúncia, aquela sonoridade. A melhor coisa que a gente pode ouvir é o nome da gente. Quando a gente pronuncia o nome da gente, as pessoas pronunciam o nosso nome, elas estão com certeza ecoando no universo o nosso poder, né? Sempre será assim. Compartilhe aí para mais pessoas que possam acessar o colinho de mamãe, porque essa é a caridade. Muitas vezes eu penso que eu estou precisando muito, mas tem outra pessoa precisando muito mais que eu. Eu penso que o meu problema é grandioso, mas o problema do outro é maior ainda. E não trata-se de competição. Todos os problemas Vadeir Santos. As pessoas, não trata-se de concorrer qual é o tamanho do problema, mas principalmente de valorizar o problema, a sua magnitude e como pode ser resolvido. Muitos problemas é a gente mesmo que cria, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de fazer as coisas, com as coisas que a gente diz, com as coisas que a gente faz. E aí a gente acaba criando uma série de problemas que, com um jeitinho, modificando, sabe o nosso jeito, dá para consertar. Uma outra coisa que vieram me perguntar... Uma coisa que vieram me perguntar foi sobre se eu tenho conhecimento que uma casa... Outro dia eu falei no domingo ali. Se eu tenho conhecimento que uma casa foi acometida de uma tragédia, que uma tragédia aconteceu numa casa. Como fica essa casa? Como é que fica essa casa? Se uma pessoa morreu ou várias pessoas morreram tragicamente. Outro dia eu fui questionada, perguntada sobre isso, porque uma cliente veio aqui, uma consulente veio aqui. Ela não conseguia vender a casa. Já faziam 2 anos que a casa estava para vender. E ela morou naquele imóvel e só aconteceram coisas ruins. A vida dela, depois que ela foi morar lá, virou só em tragédia. Muitos fatos ruins. E ela resolveu vender a casa. Uma pessoa que tinha que tinha poder aquisitivo. E ela veio e queria fazer um trabalho para vender a casa. Eu fui jogar e os orixás me mostraram que a casa tinha problemas seríssimos na casa. Que tinha acontecido uma tragédia. Ela não tinha me falado nada porque ela comprou a casa com um preço a menor.
Tinha acontecido uma tragédia na casa, tinha morrido mãe e filho na casa. E ela então comprou. E depois de todo esse período, porque ela não tinha essa credulidade, ela não tinha fé, ela não acreditava que depois de uma pessoa morrer tragicamente numa casa, essa casa ficaria impregnada dessa energia ruim. Muito impregnada. E a casa estava. E aí, como ela não contou, eu disse, não, essa casa, ela tem dono. Lá mora fulano e beltrano, mora uma mulher e uma criança. E daí ela revelou que ela tinha comprado a casa nessas condições, bem mais barata. E depois dessa série de situações trágicas, ela resolve vender. E a casa não poderia ser vendida porque os donos da casa, essa mulher e essa criança, essas duas pessoas, energeticamente expulsavam tudo e todos, todo o bem, toda a energia benévola, elas expulsavam da casa e atraíam energias malévolas. Então elas juntaram durante esse tempo uma legião de sofredores que habitavam a casa. E por isso os inúmeros fatos trágicos lá dentro, até com essa consulente. E ela se surpreendeu de que numa casa que acontece algo trágico, as paredes ficam sim impregnadas daquela energia. E aqueles espíritos, muitas vezes, se não tem evolução, muitas vezes eles ficam morando na casa, eles ficam habitando a casa. Aquela energia do sofrimento para diretamente nas paredes. Se o sangue foi derramado, aquela casa fica borida, aquela casa fica benzida com aquela energia da dor. Aqueles miasmas de dor, aquela energia de dor fica nas paredes e não há o que tire muitas vezes, porque a dor é tanta que fica lá sim. Se aconteceu uma tragédia onde o sangue foi derramado, piorou. Uma cama só para vocês terem uma ideia, e tomem cuidado com isso. Eu tô falando sobre uma casa mal assombrada, né? Uma casa mal assombrada, uma casa energeticamente negativada, que os espíritos trevosos estão lá, porque junta-se uma legião. Então eu tô falando disso. E quem aluga, quem alugou, quem comprou, quem mora numa casa energeticamente negativada, tem que tomar uma providência. Ou desabita a casa, porque os donos da casa não gostam, né, gente? Não gostam, é verdade. Quem é que vai querer sua casa invadida? Ninguém quer a sua casa invadida. Mesmo que tu peça licença, aquela casa tem dono. E aí ela vai te trazer, sim, muitos transtornos. Como eu estava dizendo, uma cama leva de 2 a 3 anos para perder a energia do corpo de quem deitava naquela cama. E se é uma cama de casal, piorou, porque tem uma dupla energia naquela cama. E por isso que sim, é importante. Compartilha a live, dê um joinha. Colinho de mamãe, colo de mamãe. Chama aí, pessoal. E por isso que é importante a gente colocar fora, doar, dispor dos bens daquela pessoa que não habita mais o mundo dos vivos. É muito importante isso, para quem é povo tradicional. Tem que ter um cuidado especial com isso. Porque aquela energia fica ali, de 2 a 3 anos, para desenergizar o calor daquele corpo na realidade. Porque ficam aqueles miasmas todos ali do ser humano. Quando a gente volta à massa de origem, um corpo leva 72 horas para perder o calor, para perder totalmente a vida e começar o processo de decomposição. 36 horas
começam alguns processos. Em 72 horas começa o processo de decomposição mesmo, decompor as partes mais internas. Se um corpo humano leva tudo isso, porque né, é uma carne que não tem mais vida, imagina quanto tempo leva para sair a energia de uma casa onde uma mulher gritou, sentindo o horror da dor, o pavor da morte, o pavor da violência. Um filho, uma criança, vendo a mãe sendo atacada, o pai, seja lá o tipo de tragédia. O horror da tragédia, os gritos, os uivos, os choros, as mágoas, o horror de quem entra e vê. Todos esses sentimentos, todas essas energias ficam grudadas nas paredes, eternizada nas paredes, nos quadros, nos vidros, nas folhagens, em tudo, gente. E aí, essa energia que toma conta, a energia da dor, ela mortifica tudo. E aquela casa está sempre energeticamente voltada para o movimento da morte. E é por isso que acontece muitas desgraças, muitos infortúnios para quem vai morar em casas assim, em lugares assim. Colo de mamãe, queria dar esse esclarecimento que me perguntaram. E o colo de mamãe vem também com esse objetivo, de esclarecer algumas coisas. 10 minutinhos vocês vão ter comigo. 10 minutos em que a gente conversa. E eu sou esse corpo intermediário entre o mundo espiritual e vocês. Quem vai fazer comigo aqui o colo de mamãe e eu colocar o aconselhamento, o conselho espiritual que o mundo, que os grandes babas, que as grandes iaiás, que os grandes pais, que as grandes mães, né? Que os grandes tatas, né? Vão colocar para vocês. Eu sempre me coloco à disposição, porque eu sei que hoje muitas dificuldades acontecem. E até mesmo de acessar uma verdadeira conselheira, uma boa conselheira espiritual, para poder ter um ombro amigo, ter um lugar para chorar, ter um lugar para descansar. Eu vou ouvir a dor de vocês, com atenção, com carinho, é assim que eu faço. Tem muita gente aí que já participou do colo de mamãe e pode dizer como é que é. Eu ouço com carinho, eu tenho uma escuta amorosa, atenta. E a partir disso, eu me coloco como instrumento do mundo espiritual para poder transmitir o recado, o conselho que eles têm para dar. Que a ancestralidade de cada um tem para dar. Porque quando a gente vem para cá e eu atendo individualmente a pessoa, quem fala é a ancestralidade dela, só que me usa, me utiliza. Então, se ela já tem ligação com os orixás, se ela tem ligação com os voduns, com os inquices, se ela tem ligação com os exus, com as pombagiras, o avô, bisavó, tataravó, tá tudo ali preocupado com aquela pessoa. Ninguém está sozinho. A gente pode se sentir sozinho, mas estar sozinho é diferente, tá? Isso não existe. Então, eu sou esse instrumento entre o mundo espiritual e vocês, para que eles possam dar o conselho, o melhor passo para vocês, tá? É muito bom ouvir falar com a senhora. Agora eu tô mais experiente, agora já posso tocar na tela. É muito bom ouvir falar com a senhora, mãe Beth. Muito bom, Cristiane. Ah, Cristiane já esteve aqui conosco, é verdade. É isso mesmo. Já tem 4 pessoas? Tá. Hoje nós não vamos lá pro Instagram, tá? Nós vamos só fazer aqui. E semana que vem, sim, nós vamos para o Instagram. Mas hoje a gente vai fazer aqui o colo de mamãe. E eu vou chamar agora algumas pessoas. E você sabe como é que eu faço. Eu gosto de dar a inicial, eu sempre dou uma gravadinha na inicial da conversa, onde que a pessoa não vai colocar a sua problemática, né? Aquelas boas-vindas. E depois a gente para de gravar
E aí, então, começa a nossa conversa bem particular, bem individual, bem privada, papo de mãe aqui na cozinha, aqui no balcão da cozinha. Eu gosto. Comunidade! Colo de mamãe. Só para abrir o quadro, o pessoal saber que existe. Para quem tá chegando a primeira vez, o colo de mamãe são 10 minutos com a mãe Beth, onde vocês vão colocar a dor de vocês e eu sirvo como instrumento para que a ancestralidade, o Pai Maior, os nossos deuses, os orixás, os antepassados de vocês possam dizer por mim, transmitir por mim os conselhos que eles têm para dar para vocês, tá? Beijo, comunidade! Colo de mamãe! Compartilha aí, anuncia que a mãe Beth tem esse quadro e que é possível conversar com alguém sério e ouvir uma boa palavra, um bom conselho.